Eu escolho quem come no meu restaurante. Ele dizia isso em voz alta, sem vergonha, como se fosse um selo de qualidade. Para alguns clientes ricos, aquilo soava como exclusividade. Para outros, era apenas arrogância pura. O restaurante vivia cheio de gente influente, fotos nas redes, mesas disputadas, mas o que poucos percebiam é que aquele orgulho vinha carregado de desprezo. Gente bem vestida entrava fácil. Gente simples nem passava da porta. Funcionários eram treinados para observar roupa, sotaque, cor da pele. Tudo disfarçado de perfil da casa. O dono acreditava que estava construindo um império respeitado, mas que, sem perceber, estava plantando algo muito mais perigoso: ódio silencioso, ressentimento e olhos atentos. Cada humilhação deixava uma marca. Cada "aqui não é para você" criava uma história que alguém guardava. E histórias assim não morrem. Elas circulam, crescem, encontram ouvidos certos. Enquanto brindava com clientes importantes, o dono ignorava o que acontecia longe do salão. Comentários em grupos fechados, avaliações nunca publicadas, gente influente que preferia observar antes de agir. O que parecia poder absoluto era, na verdade, uma bolha prestes a estourar. E quando estourasse, não levaria só dinheiro. Levaria respeito, reputação e algo que ele jamais imaginou colocar em risco: o carinho da própria família, que já não reconhecia mais quem ele tinha se tornado. Agora me conta uma coisa antes da história continuar. De qual cidade ou país você está esse vídeo? Eu leio todos os comentários e é sempre incrível saber até onde nossas histórias chegam. E se esse tipo de história te faz refletir, se inscreve no canal. Tem muita coisa aqui que a gente só entende quando vê até o final. O restaurante funcionava como um teatro bem ensaiado. Luz baixa, música cara, garçons treinados para sorrir apenas para quem combinava com o ambiente. O dono circulava entre as mesas como um rei, orgulhoso do próprio reino. Para ele, aquilo não era só comida, era status. Quem entrava precisava merecer estar ali, pelo menos na cabeça dele. Na porta, a seleção começava. Casais simples recebiam olhares atravessados, pedidos de reserva inexistente, desculpas vagas. Já clientes ricos eram tratados pelo nome, mesmo quando era a primeira visita. Os funcionários sabiam exatamente o que fazer. Não porque concordavam, mas porque tinham medo. Todo mundo precisava do emprego. Em casa, porém, o clima era outro. A esposa evitava falar sobre o restaurante. Os filhos já tinham presenciado situações constrangedoras demais para fingir que não viam. "Isso não é certo", diziam em voz baixa. Ele respondia com desprezo, afirmando que o mundo funcionava assim e que quem não entendia era fraco. Numa noite específica, um casal tentou entrar. Roupa simples, olhar educado, postura respeitosa. O dono nem deixou que falassem. Mandou barrar, fez piada, riu alto para que outros clientes ouvissem. Achou que estava reafirmando autoridade. Não percebeu o silêncio pesado que se formou ao redor. Você acha que esse tipo de poder sobe a cabeça rápido ou ele já era assim por dentro? E até onde alguém pode ir antes de pagar um preço alto por isso? O casal não discutiu, apenas agradeceu e foi embora em silêncio, mas o olhar da mulher ficou gravado na mente de um dos garçons. Não era raiva, era algo mais firme, como quem anota mentalmente cada detalhe. Minutos depois, aquela mulher fez uma ligação curta do lado de fora, enquanto o marido observava a fachada do restaurante. Dentro do salão, o dono comemorava. Comentava com clientes que exclusividade era o que mantinha o lugar valorizado. Alguns riam, outros concordavam por conveniência. Os funcionários continuavam trabalhando com um nó no estômago, sentindo que aquilo passava de qualquer limite razoável. No dia seguinte, uma publicação começou a circular nas redes sociais. Um relato simples, sem xingamentos, descrevendo exatamente o que havia acontecido na porta do restaurante.
Em poucas horas, comentários se multiplicaram. Pessoas contando experiências parecidas, fotos antigas, histórias que nunca tinham sido ditas em voz alta. O dono foi avisado, mas ignorou. Disse que a internet não pagava a conta e que seu público jamais deixaria de frequentar o restaurante por causa de gente ressentida. Mesmo assim, reservas começaram a ser canceladas discretamente, uma após a outra, como se algo estivesse mudando sem fazer barulho. Você acha que o orgulho cega a ponto de impedir alguém de enxergar o óbvio? Responda nos comentários, adoramos saber sua opinião. Na semana seguinte, o impacto ficou impossível de ignorar. Mesas vazias em horários antes disputados, garçons ociosos olhando para o relógio, fornecedores ligando para confirmar pedidos que sempre foram certos. O clima mudou. Onde antes havia arrogância, agora havia tensão e silêncio. O dono começou a desconfiar que algo maior estava por trás daquela queda repentina. Não era só uma publicação. Grandes empresas cancelaram eventos agendados, influenciadores apagaram fotos antigas no local e até clientes antigos passaram a evitar o restaurante em público. A exclusividade, antes tão exaltada, virou motivo de constrangimento. Em casa, a situação também se deteriorava. A esposa questionava as decisões dele, lembrando que o restaurante nasceu pequeno, atendendo qualquer pessoa com respeito. O filho, que sempre evitou o negócio da família, disse algo que doeu mais que qualquer prejuízo financeiro. Eu tenho vergonha do que esse lugar se tornou. Mesmo assim, o dono tentou reagir com orgulho. Mandou a equipe sorrir mais, ofereceu promoções discretas, tentou parecer acessível sem mudar o discurso. Mas as pessoas sentem quando a mudança não é verdadeira. O problema já não era marketing, era caráter. Você acredita que alguém pode mudar só quando começa a perder tudo? Ou existem erros que, depois de expostos, não têm mais como ser consertados? A pressão aumentou quando investidores começaram a se afastar. Um deles foi direto, disse que não colocaria dinheiro em um negócio associado à humilhação. Aquilo abalou o dono de um jeito diferente. Pela primeira vez, ele percebeu que sua postura tinha ultrapassado as paredes do restaurante e manchado seu nome. Tentando recuperar o controle, ele decidiu dar uma entrevista. Sentou diante das câmeras falando em mal-entendido e exagero das redes. Não pediu desculpas, não reconheceu o erro. Enquanto falava, comentários ao vivo lembravam episódios antigos. Relatos de garçons e clientes que confirmavam o padrão de desprezo. Dentro do restaurante, a equipe já não escondia o desânimo. Funcionários antigos pediram demissão. Outros ficaram por necessidade, mas sem o brilho de antes. O lugar ainda era bonito, a comida continuava boa, mas faltava algo essencial: humanidade. Sem isso, nenhuma experiência se sustenta. Em casa, o afastamento virou rotina. A esposa passou a dormir no quarto de hóspedes. O filho recusou o convite para assumir parte do negócio no futuro. Disse que não queria herdar um império construído em cima da humilhação alheia. Aquela frase ecoou mais forte que qualquer crítica online. Naquela noite, sozinho no restaurante vazio, o dono se encarou no reflexo da vitrine. Será que ainda dava tempo de mudar de verdade? Ou algumas portas se fecham para sempre quando o orgulho fala mais alto? O que você acha que ele deveria fazer agora? O restaurante amanheceu fechado numa sexta-feira, algo impensável meses antes. Não foi falta de clientes apenas, foi decisão. O dono percebeu que manter as portas abertas naquele estado era prolongar uma queda inevitável. Pela primeira vez, ele escolheu o silêncio em vez da arrogância, e isso dizia muito sobre o tamanho do impacto que tudo teve. Dias depois, ele chamou os poucos funcionários que restavam. Não houve discurso ensaiado, nem justificativas longas. Disse que tinha errado, não como empresário, mas como pessoa. Admitiu que confundiu exclusividade com desprezo e poder com humilhação.
Alguns ouviram em silêncio, outros já não estavam ali para ouvir. Em casa, tentou se reaproximar da família. Não foi recebido com abraços nem alívio imediato. O carinho não voltou por decreto. Ele entendeu que confiança não se compra, se reconstrói com tempo e atitudes. Aceitou começar do zero, inclusive emocionalmente, algo mais difícil que perder dinheiro. O patrimônio diminuiu, o status sumiu e o nome deixou de ser referência. Mas pela primeira vez, ele começou a ouvir. Ouvir histórias, críticas, dores que antes ignorava. Não sabia se seria perdoado, mas percebeu que mudar não era um favor aos outros, era uma necessidade própria. No fim, ficou a pergunta que atravessa essa história: perder tudo é castigo ou oportunidade? Se você estivesse no lugar dele, acreditaria em uma segunda chance ou acharia que algumas atitudes não merecem perdão? Quero saber o que você pensa. Deixe seu comentário e inscreva-se no canal para não perder nenhuma história como essa.